Vejam, por exemplo, só para ficar numas poucas de passagens, numa das mais citadas, sobretudo pelos que buscam, no que agem acertadamente, a santidade de vida, a recuperação espiritual, a comunhão com Deus, a integridade moral, o despertamento do povo de Deus. Uma das escrituras mais citadas em época de despertamento, em época de reavivamento espiritual, é esta. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Primeiro a casa do Senhor, depois a casa do rei. Primeiro a casa de Deus, depois a nossa. Tudo quanto Salomão intentara fazer na casa do Senhor e na sua própria casa, ele o realizou com êxito. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse: eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados, os pecados do seu povo, e sararei a sua terra. Como fica o conde Zinzendorf diante dessa passagem, em que o próprio Deus disse: este meu povo tem de se desviar dos seus maus caminhos, e eu me proponho a perdoar os pecados do meu povo. Como é que fica Zinzendorf diante desta passagem? Como é que ficam os que, bem intencionados, preconizam a perfeição do santo na terra? Como? E para não irmos muito além, como além não precisamos ir, chamemos e invoquemos o testemunho de uma outra e admirável figura da história, Tiago, que de tão íntegro os seus contemporâneos chamavam de o justo. Tiago, o justo. Falando sobre os pecados da língua, cometidos a 3x2 nas comunidades eclesiásticas, principalmente pelos desocupados, disse ele: meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres. Querem ser mestres, querem ensinar os outros, mas não a eles mesmos, sabendo que desse modo recebereis um juízo muito mais severo. E agora, pois todos tropeçamos em muitas coisas.
ele se inclui, por humildade, entre os que tropeçam. Todos tropeçamos em muitas coisas. Mas se tropeçamos, caímos, então não somos perfeitos, evidentemente. De duas uma, o indivíduo é perfeito e por isso não peca, e se peca, não é perfeito no sentido absoluto da expressão teológica. Então, primeiro a experiência dos fiéis mostra essa eventualidade que aborrece o nosso coração. Segundo, as reiteradas asseverações bíblicas. E ajuntamos a esses dois elementos retromencionados a própria declaração de Jesus a Pedro: tu, quando te converteres. Então o Senhor Jesus admitiu essa eventualidade, a de o santo escorregar. E por terceiro, por derradeiro, a tarefa que as Sagradas Escrituras atribuem aos fiéis mostra a eventualidade de eles caírem. Vejam só, quando o próprio Senhor Jesus Cristo tratou do relacionamento dos crentes entre si, que deve ser sempre santo, sempre puro, sempre transparente, sempre cristão, sempre correto, disse o Senhor Jesus, ora, se teu irmão pecar, o meu irmão, irmão por quê? Não é o irmão carnal, é o irmão na fé, é o irmão em Jesus Cristo, é o salvo, é o santo. Se o teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Os outros não precisam saber. Não divulgues os pecados do teu irmão, porque também tu estás sujeito a pecar, e outros poderão divulgá-lo do mesmo modo que fizeste com teu irmão. Ora, o Senhor Jesus é que está dizendo isso. Se o teu irmão pecar, existe essa eventualidade, embora devamos evitá-la e fazer a parte que nos cabe nessa tarefa. Ela existe, é uma como espada de Damocles sobre a nossa cabeça. O Senhor Jesus atribui ao crente a missão de recuperar o outro que caiu, a um terceiro que escorregou. Esta é a nossa tarefa. Vamos mostrar amor, vamos mostrar misericórdia, a mesma misericórdia que o Senhor tem demonstrado para conosco, para com aqueles que eventualmente escorregaram, caíram, cometeram pecados. Vamos estender a mão da misericórdia, vamos levantá-los, vamos recuperá-los, vamos restaurá-los. Ora, se o crente não peca, qual é a razão dessa recomendação de Cristo? Ela é totalmente despida de conteúdo, vazia, inócua e desnecessária. E Cristo fez alguma coisa despida de conteúdo, vazia e inócua? O próprio Paulo reitera, talvez fazendo remissão a esse conselho do Senhor Jesus Cristo, isso aos cristãos da região frígio-gálata. Por questões mesológicas,
os cristãos daquela região frígio-gálata eram meio cá, meio lá, temperamentais. Segundo estudiosos e antropologistas, eles eram dados a explosões, explodiam, descontrolados, irritados, rancorosos. Por isso, Paulo, ao escrever a carta aos Gálatas, depois de questões teológicas, vem para o lado ético, traz a teologia para a ética, traz a doutrina para a moral, dizendo: irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, vós que sois espirituais, ou que vos presumis espirituais, corrigi o tal com espírito de mansidão, e olha por ti mesmo, para que tu também não sejas tentado. Então, as asseverações da Santa Escritura, atribuindo aos crentes que vivem na comunhão com Deus a missão de recuperar os que caíram, comprova esta eventualidade. E se o crente for apanhado com a boca na botija, vós que sois espirituais, que ainda não tivestes esta desdita de cair, corrigir. E é o termo médico que ele empregou, é como se esse cristão caiu, foi atropelado numa via pública, fraturou as pernas, braços. Vós agora ireis agir como médicos. Vamos recuperar o que caiu. Então, se o crente não peca, para que isto aqui? Tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Arrematando, dizemos, no que respeita a Pedro, ele se converteu, isto é, ele experimentou a reabilitação, a recuperação, ele se reergueu, ele se levantou, e com um extraordinário vigor, para ir dali até o fim da vida, fazendo a vontade do seu Senhor. Então, se existe essa eventualidade, a de o crente cair, existe a possibilidade de se recuperar. Esta recuperação é que será objeto de estudo no culto da noite de hoje, se o Senhor assim o permitir.